Olá, eu sou a Aline Vieira, assessora de formação continuada da área de Educação Física da SEDUC-Serra. Venho por meio desse vídeo trazer algumas orientações à formação de atividades didáticas para a elaboração dos cadernos pedagógicos. Para isso, inicialmente convido vocês a estarmos nos esperando um pouquinho com poesia. Para isso, chamo aqui Cecília Meirelles, na poesia Reinvenção. A vida só é possível reinventada. Ando só pelas campinas e passei a mão dourada pelas águas, pelas folhas. Ah, tudo bolhas, que vêm de fundas piscinas de ilusionismo. Mais nada. Mas a vida só é possível reinventada. Vem a lua, vem, retira as algemas dos meus braços. Projeta-me por espaços cheios da tua figura. Tudo mentira. Mentira da lua na noite escura. Não te encontro, não te alcanço. Só, no tempo equilibrada, desprendo-me do balanço que além do tempo me leva. Só, na treva, fico. Recebida e dada, porque a vida só é possível reinventada. E embalados por esse sentimento de reinvenção, vamos conversar um pouquinho sobre essas orientações dos cadernos pedagógicos. Como eu já tinha dito para vocês na videoconferência do dia 10 de agosto, nós vamos orientar todas as nossas produções didático-pedagógicas, tomando como preceito a orientação curricular da Serra. Para isso, é importante destacarmos que a nossa concepção de educação ali dita é a concepção sociocultural. E, mais especificamente, para a nossa área de educação física, é o ensino das culturas corporais de movimento. É preciso compreender como que nós vamos lidar com esse trato didático-pedagógico da cultura corporal, tentando compreender a produção dessas atividades didáticas, pensando a dimensão do conhecimento na perspectiva conceitual, procedimental e atitudinal, para o ensino dos jogos, das lutas, das danças, dos esportes, da ginástica, da arte circense, tendo a cultura como categoria que orienta a seleção dos conteúdos. Entendendo que esses conteúdos precisam ser problematizados na dinâmica social local e global, nos fenômenos dos espaços e tempos possíveis, principalmente, como eu também já expliquei para vocês na videoconferência, e naquele momento ali do tópico 1 que Suzane traz, a nossa perspectiva do caderno pedagógico é orientarmos por temas geradores que vai falar especificamente da nossa sociedade serrana. Então, pensando assim, a organização do nosso trabalho pedagógico vai se perpetuar da seguinte maneira. Primeiro, vai ser dado a vocês e vai estar disponível na plataforma Educa-Serra um texto disparador. Esse texto disparador será produzido pelos assessores e tutores daqui da SEDUC-Serra. Esse texto disparador irá introduzir o início da discussão desse tema gerador da sociedade serrana. Esse texto é comum para todas as áreas de conhecimento. Mediante a esse texto, é importante que você produza um objetivo e selecione uma unidade temática, ou também chamada de conteúdo, da educação física, que irá transversalizar e dialogar com esse tema gerador introduzido aqui no texto disparador. Após a seleção do objetivo e do conteúdo, é importante que, ao preparar a atividade, antes de você fazer as perguntas, as questões, você introduza, você
você problematize, você dê base para o seu aluno sobre o que você está discutindo, o que você está debatendo, o que você está levando ele a conhecer. Então, por isso que a gente sugere que vocês inicialmente produzam um pequeno texto introdutório para introduzir, para iniciar a discussão desse conteúdo com o aluno. E aí, após esse texto introdutório, as questões terem um enfoque não apenas unicamente só da dimensão conceitual do conteúdo, ou só da dimensão atitudinal, ou só da dimensão procedimental do conteúdo, mas tentar buscar o equilíbrio entre elas. É difícil, é aquilo que nós conversamos na videoconferência, vai ter um determinado momento que de repente vai nos exigir mais que a gente vá mais para o lado das atividades mais de uma determinada dimensão. Mas é aquilo que também nós dialogamos, né? É interessante nós potencializarmos esse debate, essas atividades, mais até na dimensão procedimental, entendendo a valorização da nossa área no sentido da linguagem, do fazer com a prática corporal, do movimentar-se humano, mas tentando também problematizá-lo numa questão, levando o aluno a problematizar esse movimentar-se humano numa dimensão social, histórica e dos valores humanos. Então, quando a gente fala de objetivos, é importante a gente fazer a seguinte pergunta: qual objetivo desejo que meus estudantes alcancem ao realizar atividades que estou propondo? Para isso, nós da CEDU trazemos esse conjunto de verbos, como proposição, como propostas, para a gente entender que a colocação de um verbo no início do enunciado desse objetivo já dá uma noção do qual enfoque que você está querendo dar a essa atividade. Então, se o enfoque é mais conceitual, levar o aluno a produzir um conceito ou expor um determinado conceito, vai ter o que, vou passar para o próximo slide para você compreender melhor o que eu estou querendo dizer. É mais interessante pensarmos o uso, e o início desse enunciado, desse objetivo, com os verbos conhecer, compreender, entender, identificar, reconhecer. Contudo, se o nosso enfoque naquela atividade é mais procedimental, naquela semana, é mais procedimental, é interessante a gente começar o enunciado desses objetivos com os verbos experienciar, experimentar, vivenciar. Mas se o nosso objetivo com aquela atividade é mais um enfoque nas perspectivas atitudinais, na dimensão atitudinal, é interessante começar com os verbos contribuir, colaborar, valorizar, interiorizar. Além disso, a gente tem que considerar que essas atividades estão primordialmente, nesse momento de pandemia, sendo realizados sem a mediação do professor. Então, por isso, é importante darmos o máximo de informação que auxilie esse estudante a compreender e realizar as atividades propostas. Dessa maneira, é necessário contextualizar, orientar, informar, evitar, clareza no enunciado, direitos autorais, temos que prestar bastante atenção em relação ao uso de imagens e tudo aquilo que a gente copia, cola, faz usos de imagens, de charts, de poesias que a gente retira da internet ou de outros livros, e principalmente atenção a esses usos de charges, de tirinhas, de músicas que podem levar a um juízo de valor enganoso, E isso pode gerar uma certa interpretação que leve a determinados preconceitos. Então, por isso, quando a gente fala contextualizar, é apresentar brevemente o conteúdo e o tema que serão abordados e explorados,
Como eu disse anteriormente, é interessante a gente pensar num texto introdutório para fazer com que o aluno se localize e tenha o máximo de informações possíveis sobre aquele conteúdo que está sendo tratado. Então, aqui eu trago como exemplo, vamos colocar que o tema gerador fosse exemplo diversidade cultural e relações étnico-raciais. O conteúdo escolhido por mim foi jogos da matriz indígena. Então, eu trago um pequeno texto que introduz esse assunto, dando o máximo de informação possíveis sobre o que é o jogo, na perspectiva ali da cultura indígena, especialmente dos povos indígenas no Brasil, quais as relações possíveis, inclusive proximidades dos jogos dos povos indígenas com as Olimpíadas que o aluno assiste mais na TV. E aí, posteriormente, a gente contextualizar, dar esse texto introdutório, é interessante e importante também que a gente apresente os conceitos, de modo a auxiliar o entendimento e situar o estudante acerca do conteúdo abordado, explorado nas atividades. E aí aqui, continuando no mesmo exemplo que eu trago para vocês, de cultura indígena, de jogos indígenas, né? O que seria o conceito? E aí o conceito, no caso, eu trago um específico jogo da cultura indígena, que é o chicunarite, o futebol de cabeça. E aí aqui eu trago o conceito desse jogo, da maneira procedimental como ele é vivenciado, praticado, né? E a partir dessa informação conceitual é que é produzido as questões. E aí, no caso aqui, as questões podem ser levar o aluno a vivenciar, a tentar vivenciar esse jogo, né, fazendo as devidas adaptações, né, até porque esse jogo na cultura indígena, por exemplo, a bola é de pedra, então a gente tem que tomar muito cuidado em orientar um aluno a fazer as devidas adaptações possíveis, né, sugerindo o uso de bola de meia, de fazer de repente com saco de sacolas plásticas, né, ou se não usando uma própria bola leve, como uma bola dente de leite. Tá? Outro ponto interessante para a gente que vocês vão encontrar lá na Educacerra, na hora que vocês forem produzir as atividades para depois colocar, né, para depois anexar, é que vocês vão ter disponíveis esses emotions, esses bonequinhos e esses balãozinhos. E aí vocês podem, inclusive, e é para usar mesmo, copiar e colar. Quando vocês, por exemplo, querem levar a informar, a dar mais informações sobre uma determinada atividade ou conteúdo, ou trazer até mesmo uma curiosidade. Exemplo, nessa atividade que nós colocamos de jogos indígenas, nós poderíamos colocar um link aqui para saber mais e colocar um link de um vídeo lá no YouTube de como que os índios vivenciam esse jogo. Então, isso é um dos exemplos, né, que eu acabei de trazer, mas você pode utilizar e deve, né, utilizar esses emotions, foram feitos especialmente para o nosso caderno pedagógico, né, utilizar esses emotions para a gente trazer o máximo de informação para o nosso aluno. E é importante a gente evitar tipo de produções de atividades pedagógicas que diga retire do texto, circule no texto, reescreva frases. Por quê? Como eu disse, a nossa perspectiva educacional, a nossa concepção de educação é sociocultural. E esse tipo de atividade nos traz muito uma concepção tradicional de educação. Tá? Então, é importante a gente estar atento à produção de sentidos que o enunciado traz, tomar muito cuidado para o que a gente espera que o estudante compreenda e interprete nos textos, nas imagens, fazendo a relação deles com os conteúdos. Tá? É importante termos clareza no enunciado para não levar o aluno a ter dúvidas e aí não conseguir fazer as atividades. E principalmente muita atenção com os usos de fontes, imagens, charges,
tudo retirado de internet ou de qualquer livro. Toda e qualquer fonte utilizada é preciso ser apresentado da onde você extraiu. Então, se você extraiu principalmente, exemplo, da internet, vamos dizer que você extraiu uma imagem lá do Globo Esporte, do site do Globo Esporte. Você pega, abaixo dessa imagem, você vai colocar fonte, Aí você vai colocar retirada do site Globo Esporte. E aí você vai colocar aonde que está o endereço, o link dessa imagem, www.globesport. Esse link você pode copiar lá em cima da onde você tirou, copiar e colar. É muito importante esse cuidado, esse zelo da maneira como você vai referenciar essa fonte, porque como isso tem feito nesse momento de pandemia, a educação em geral tem feito muitos usos, também pode-se gerar muitos processos de direitos autorais. A Francisca, assessora aqui do Centro de Formação, ela elaborou um material que foi enviado, um documento chamado Direitos Autorais, no formato de CI, que chegou, tem esse documento com as pedagogas de vocês podem procurar, como também ela vai elaborar um slide comentado que vai ser postado aqui no Educacerra para vocês tirarem todas as dúvidas do uso de direitos autorais. É muito importante que vocês vejam esse material. Tá? Atenção, principalmente também com a maneira de buscar promover valores positivos e boas atitudes. Ficar muito atento a textos que podem disseminar preconceitos. Preconceitos de machismo, racismo, de ordem ético-religiosa, de gênero. Isso pode ser visto, por exemplo, uma charge inapropriada, como você vê aí no slide. Amiga, tem novidades. O Edibar e a mamãe estão se dando muito bem aqui na praia. Ele está brincando de enterrá-la na areia. Essa vai para o meu Facebook. Então, infelizmente, é uma charge que uma coisa é a gente brincar com esse tipo de situação entre nós, adultos, no momento de lazer. Outra coisa é trazer isso para um contexto pedagógico, uns usos escolares e principalmente um material que vai ser impresso, e vai chegar na mão de todos os alunos da nossa rede de ensino. Não é nem para ser usado no dia a dia da escola e muito menos ainda para trazer esses usos aqui para a nossa formação e para o caderno pedagógico. Então, vamos ficar bastante atentos em relação a isso. É isso, amados, que possamos ter um bom trabalho. Essa formação é uma formação potente para produzirmos junto com esse corpo coletivo chamado Corpo de Magistério de Educação Física da Rede Municipal de Serra, um material belíssimo que vai ficar para a história como um material didático construído por diversas mãos e tem essa identidade daquele que vive todos os dias o chão da escola. Agradecemos a sua atenção, esperamos que esse material possa ajudar vocês e em caso de dúvidas, fala comigo no chat da plataforma e também pelo Zap. E também temos o e-mail, como está aí na tela do Centro de Formação. Um abraço e bom trabalho!